Estou aqui com o Jorge Paulino, que é uma liderança aqui da nossa querida Vila Zelina. Vila Zabroica, é isso? Verdade. Vila Zelina. E militante na área ambiental. Correto. E eu quero provocá-lo no seguinte sentido. Qual o recado que você daria ao futuro prefeito de São Paulo, seja ele quem for, na questão ambiental, que é a questão que você atua e milita? Fala para mim, Paulo. Olha, eu diria o seguinte para os candidatos, né? Humildade acima de tudo, ele precisa entender que ele é um servidor acima de tudo, a população é que é o patrão dele, ele precisa entender esse lado. E toda obra que ele for realizar, ele precisa respeitar 4 itens, somente 4 itens, para que ela seja sustentável. Vamos lá, primeiro item, ela precisa ser ecologicamente correta, não pode impactar nem o ambiente nem o social. Segundo item, ela precisa ser economicamente viável. Terceiro item, essa obra precisa se associar com a sociedade, ela precisa ser justa com a sociedade. E o quarto item, ela precisa ser culturalmente aceita. Se o candidato, se o futuro prefeito não entender isso, ele vai arrumar um sério problema para ele. Ele vai perdendo cada vez mais, como é o exemplo desse nosso prefeito que está saindo aí, e não acredito que ele vai voltar não. Que ele não entendeu nada dessas coisas aí. Isso é o que eu gostaria de passar para o futuro prefeito da cidade de São Paulo. Só para finalizar, você está dizendo que o Haddad talvez tenha dificuldade de se reeleger porque não entendeu essas 4 coisas. E aqui na Vila Zelina você notou isso com as ciclovias que foram implantadas no nosso bairro e as lombadas que voltaram, né? Lombada em rua que nem movimento tem. Santo Amásio tem 3 lombadas, nem carro passa lá. E muitas ciclovias aqui do nosso bairro não recebem ciclista nenhum, né? É, correto. E tem também outro problema, você vê como as coisas são delicadas. O corredor de ônibus, ele é interessante? É lógico que ele é interessante. Ele agiliza o lado do contribuinte, do motorista, só que ele não pode criar problema com o consumidor, o comerciante que está do outro lado. É preciso respeitar as duas categorias. Bom, qual é a solução, Paulino? Fazer o quê? Por que não estudar? Às vezes, por causa de 2 ou 3 pontos de ônibus, você cria um problema sério prejudicando o comerciante. Estuda os 2 ou 3 pontos de ônibus para poder viabilizar, dar um bom andamento para as coisas. Isso já aconteceu muito aqui na cidade de São Paulo e o prefeito recebeu muita reclamação de comerciantes. Com certeza. Corredores colocados dentro de um horário que prejudicava o comércio, quer dizer, esse corredor poderia ser mais flexível, mas não impedir o estacionamento o dia todo na frente do comércio. Olha, veja bem, mesmo ele sendo no horário de pico, ele compromete, porque o consumidor, ele passando por lá, ele vê, ele quer comprar o produto, ele quer levar. Mas se você tem uma alternativa, o corredor central, por exemplo, ele é muito importante. Foi uma ideia maravilhosa para os ônibus, corredor central para os ônibus. Por que não insistir nisso? Ou, se não tiver alternativa, por causa da largura da rua, estudar os pontos de ônibus, para onde transferir, ver o que pode ser feito. Diminuir o fluxo lá daquela via. Eu tenho um exemplo, por exemplo, na Rua da Moca, meu amigo, passa tanto veículo ali que ninguém parou para pensar e talvez encontrar uma alternativa para alguns automóveis não ter que passar por lá só para criar impacto ambiental. Tá certo. Tá dado o recado aqui do Paulino para o futuro prefeito de São Paulo. Bote atenção nisso, senão vai perder a eleição, nem chega lá, né? Eu agradeço, uma boa tarde para todos. Sucesso aí para os candidatos, hein? Valeu, um abraço, Paulino. Valeu.